O último vídeo que eu lancei foi sobre a Copa do Mundo. E muita coisa me veio na cabeça quando eu estava pensando sobre na elaboração daquele vídeo. Uma das coisas é como hoje o futebol, ele não é só um esporte, ele não é só uma expressão cultural, mas ele se tornou, acima de tudo, um negócio. Um negócio que envolve bilhões, um negócio que dá dinheiro para televisões, para o governo, para o turismo, para empresários que estão envolvidos ali, jogadores. E os clubes não são mais apenas associações de pessoas que querem jogar futebol, se divertir. Ele passou, acima de tudo, principalmente com as SAFs, a se tornarem grandes empresas. Grandes empresas que faturam bilhões. Bilhões de reais, de dólares ou de euros. Existindo donos como sheiks árabes, como grandes ídolos do rock internacional e grandes empresas que possuem mais de um clube de futebol. No vídeo de hoje, eu quero levar você a entender essa relação do futebol com a economia. Do futebol, quanto movimenta grandes campeonatos, como a Copa do Mundo, a Champions League, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Quanto que a FIFA e a CBF e os clubes ganham e qual é o impacto disso na nossa vida econômica. Porque aqui, no mundo do Luiz, você sabe, não importa o que eu sei, importa o que eu acho. Então, conto com você depois da vinheta. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar da relação do futebol com a economia. Como que o esporte, essa expressão cultural, ela se tornou um grande negócio. Um negócio que está presente tanto dentro de campo, com jogadores que ganham salários que passam de R$1 milhão por mês, que possuem bonificações por assistência, gols, jogos, que participam nas seleções de seus países. Treinadores também que ganham altíssimo, mas também envolve o que está por fora do campo. Envolve empresários, olheiros, donos de clube de futebol, até mesmo dirigentes. Envolve o torcedor que compra uma camisa para o time, o torcedor que compra ingresso para assistir o seu time jogar semanalmente, ou que assiste na televisão, ou que paga uma TV fechada ou um streaming só para ver os jogos. O torcedor que viaja para assistir de perto o seu time, ou simplesmente para assistir um grande clube internacional. Além de tudo isso, torcedores passam muito tempo e gastam muito dinheiro nas bets, apostando em para saber se o jogador vai fazer falta ou não, se vai levar cartão amarelo, quantos impedimentos vai ter no jogo. Cada situação de jogo, o torcedor também aposta nas bets. Então o futebol, ele está envolvendo não apenas um esporte, mas ele envolve negócios e a economia de uma sociedade. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é do clube Real Madrid. Segundo a Deloitte, o Real Madrid passou de 1 bilhão de euros em receita na temporada de 2023 a 2024, tornando-se o primeiro clube de futebol a romper essa marca no ranking do Football Money League. Em levantamentos mais recentes, o Deloitte apontou que o Real Madrid seguiu na liderança, com receitas próximas de 1,2 bilhões de euros na temporada 24 e 25, à frente do Barcelona, Bayern de Munique, PSG e Liverpool. Interessante que o Real Madrid ele não vende só o futebol. Esses bilhões significam também as camisas, os grandes jogadores que expõem marcas que patrocinam o clube, e também vende história, a história do futebol, a história da construção do estádio Santiago Bernabéu, a política, como o Real Madrid influencia politicamente, é influenciado politicamente. Então, o clube de futebol ele passou ali, nas 4 linhas do campo, e se abrange na sociedade como um todo. Na América Latina, diferente da Europa, que tem muitos recursos econômicos para bancar esses grandes clubes,
e tem uma força midiática também, né? Tem essa leve diferença, mas está indo pelo mesmo caminho da Europa. No caso, com o Brasil ganhando força com seus clubes. E a maior expressão desse movimento econômico dos clubes é o Flamengo. O Flamengo liderou as receitas de 2024, com cerca de 1,374 bilhões, seguido pelo Palmeiras, com 1,274 bilhões, e o Corinthians, com 1,115 bilhões, segundo o levantamento do Esporte Valor. Isso mostra que, em termos de faturamento, os gigantes brasileiros já alcançaram um patamar muito acima de muitos clubes tradicionais do continente. É interessante que, apesar do grande faturamento, os clubes brasileiros eles também apresentam um grande endividamento. Um caso é o Timão, que, apesar, como foi visto, que em 2024 teve esse faturamento aí de mais de R$ 1 bilhão, apresenta também uma dívida que supera esse valor, incluindo a arena do time, né, o estádio, e também endividamentos com jogadores do passado, que passaram pelo time, empresários desses jogadores e a contratação desses jogadores diante a outros clubes. Visto esse lado dos clubes, vamos também agora ver um pouquinho sobre os jogadores de futebol. Um grande nome é o Cristiano Ronaldo. Na lista da Forbes de 2025, Cristiano Ronaldo estava no topo dos jogadores de futebol mais bem pagos, com cerca de 280 milhões de dólares em ganhos anuais, seguindo por Lionel Messi, com cerca de 130 milhões, e Karim Benzema ganha como marca pessoal e pode levar muito esse valor. Já no Brasil, os valores são menos transparentes. Neymar, por exemplo, voltou ao Santos em 2025, com um contrato muito diferente do padrão europeu ou saudita, removendo salários reduzidos em relação ao que recebia fora de forte peso de direitos de imagem. Por isso, quando falamos do jogador mais bem pago do Brasil, é preciso cuidado porque nem sempre salário, luvas, imagens e bônus aparecem de forma totalmente pública. Para além dos clubes e os jogadores, deve-se falar também das entidades do futebol, como a FIFA e a CBF. A FIFA trabalha com uma previsão de receita de 13 bilhões de dólares no ciclo de 2023 a 2026, impulsionado pela Copa do Mundo de 2026, que será maior com 46 seleções. A Copa do Mundo de 2026 é o exemplo que nós temos mais representativo sobre o futebol, não ser apenas um esporte, mas sim um negócio. Ela movimentou cerca de 3 bilhões de dólares para a FIFA, só nesse ciclo de Copa do Mundo, envolvendo aí ingressos, hospedagens, áreas VIPs, patrocínios, entre outras coisas. Além da Copa do Mundo, o futebol possui outras competições, como no caso da tão famosa Champions League. É uma liga que é a Copa dos Campeões dos europeus. Essa Copa ela é muito importante para a UEFA, que é a Confederação Europeia que cuida do futebol ali da Europa. E na nossa realidade, aqui na América Latina, nós temos também a nossa Copa dos Campeões, a chamada Libertadores da América, que para a Conmebol é um grande evento esportivo. Em 2025, a Conmebol anunciou que o campeão receberia 24 milhões de dólares apenas pelo título. E a soma das premiações da Libertadores e da Sul-Americana chegaria a 302 milhões de dólares. Para o futebol sul-americano, isso muda completamente o planejamento dos clubes. Ganhar uma Libertadores hoje não é uma glória eterna apenas. É também um reforço financeiro pesado. Mais uma competição. E agora uma competição que envolve o campeão de clubes de cada continente. Da Champions League, da Libertadores e de outros torneios. É o Mundial de Clubes. A FIFA confirmou que para o novo formato de 2025, uma premiação de total de 1 bilhão de dólares para os 32 clubes participantes com possibilidade de um campeão ganhar até 125 milhões de dólares, além de 250 milhões de dólares em solidariedade para o futebol mundial. Isso é muito dinheiro. Para um clube brasileiro, uma boa campanha nesse torneio pode mudar o orçamento do ano inteiro. No Brasil, quem cuida do futebol brasileiro é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. E ela fatura muito.
Por exemplo, em 2024, a receita bruta foi recorde, foi cerca de 1,5 bilhões de reais, e teve um superávit de 107 milhões e mais de 1 bilhão de reais investido no futebol, segundo dados divulgados pela própria entidade. E foi falado dos clubes, foi falado dos jogadores, foi falado das entidades e das competições. Mas está faltando algo além. Está faltando saber quanto que uma loja de material esportivo vem faturando ao longo do tempo com o futebol. O mercado brasileiro de produtos licenciados de futebol, como camisetas, roupas e itens oficiais, movimentou algo em torno de 296 milhões de dólares apenas em 2024. Além disso, é importante destacar as bets, que estão agora em todas as camisas, campeonatos, e existem propagandas de milhares de bets por aí. Elas movimentaram cerca de 28 bilhões de reais em 2025 e aportaram 1,1 bilhão de reais nos clubes de futebol. Bom, eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Se tiver, deixe seu like, faça seu comentário sobre o que você acha da relação do futebol com a economia. Aproveite também para compartilhar e para se inscrever no canal. Peço ainda que conheça nossos e-books, aqui nos links abaixo. Um e-book que é o volume 1 sobre o terceiro, é tudo fundamentos da economia, que você precisa saber sobre cristais, que é tudo que você precisa saber para escrever um artigo e chegar até uma tese de doutorado. Então, venha no link abaixo para adquirir esses e-books. Essa grande expressão do esporte, da cultura, que o brasileiro adquiriu depois de tantas glórias internacionais, grandes atletas que se destacaram e levaram o nome do Brasil para fora. Ele está não apenas na cultura brasileira, mas também faz parte da nossa economia, movimentando bilhões de reais e também faz parte também da economia mundial, envolvendo grandes entidades de futebol, grandes clubes, jogadores. Quero falar também como foi visto essas grandes entidades, clubes, eles faturam bilhões. E aí vem-se a ideia, poxa, mas o jogador também ganha milhões. Mas lembre que sempre, quando o jogador, que é o trabalhador, que é o cara que está ali executando e transformando aquele momento em entretenimento. Entretenimento para quem está vendo, para o torcedor, ou para quem gosta do futebol. Ele ganha apenas uma fração daquilo tudo que o futebol pode gerar como receita e renda. Acima dele, se o jogador ganha 1 milhão, tem alguém ganhando muito mais do que isso. E nesse sentido, temos aí as bets hoje em dia. As bets que estão patrocinando clubes. As bets que estão patrocinando campeonatos. Temos aí os grandes empresários que são donos de clubes de futebol. Principalmente agora, quando a gente vê as SAFs, que estão dominando o cenário do futebol nacional e também já existe há muito tempo no cenário mundial. Empresários, sheiks, ídolos do rock, ídolos do futebol também, que investem pesado, não apenas para eles gastarem seu dinheiro, seu próprio dinheiro, mas também para ver esse dinheiro retornar para eles 2, 3, 10, 100 vezes mais. E isso tudo à custa dos jogadores, que são sim bem remunerados, porque sem eles não haveria o espetáculo, não haveria o entretenimento. E também à custa de nós, torcedores, que sentimos raiva quando o time joga mal, ficamos tristes quando o time perde, ou enchemos de alegria e de emoção quando o time se consagra campeão. Nós, torcedores, que somos fiéis aos clubes, por sempre, semanalmente, estarmos ali, ligando a TV, ou indo ao estádio, ou vendo pela internet os jogos, ouvindo no rádio como antigamente, comprando os itens dessas marcas que são os clubes, comprando bolas de futebol,
fazendo comentários sobre nossos clubes, organizando torcidas. Então o futebol ele se tornou não só uma expressão da cultura, como também uma expressão da economia, seja brasileira, seja mundial. Espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva, comente. Gratidão e boa viagem.